vindo agora, em abril está vindo a Páscoa, quer dizer, semana chamada Santa. A Páscoa significa passar, a palavra Páscoa. E José, Maria, sua mãe e Jesus foram para essa festa. Dava multidões de gente. E eles foram. Jesus tinha, como todos conhecem na Bíblia, 12 anos de idade. Era um garoto. Mas a Bíblia diz que ele era sábio e crescia na inteligência de Deus. Porque a minha Bíblia e a sua diz que ele nunca, você não acha essa palavra, que Jesus frequentou escola. Mas ele crescia em graça e em sabedoria. Por quê? Porque Jesus ele é 100% Deus. E na terra ele era um ser humano assim como nós somos. Então ele foi para a festa. A festa durava dias e noite, mas chegou o término da festa. José e Maria procurou Jesus e não achou. Perdeu de vista e não achou mais. Ou seja, talvez faltou um pouquinho de vigilância, porque eles eram um ser humano também, José e Maria. Perderam Jesus. Procuraram, não acharam, seguiram para casa. Se aproximando de casa, perguntava a toda a vizinhança e ninguém dizia, não passou por aqui, não vi. Ninguém dava notícia de Jesus. Retornar para a festa, para o lugar que estava. Já tinha acabado a festa. Encontraram Jesus com 3 dias já de tempo, assentado no meio dos doutores, ensinando a palavra com inteligência e sabedoria. E a Bíblia diz que os doutores ficavam observando o que Jesus falava. E a Bíblia diz que a sua mãe disse, filho, não sabe que estamos te procurando, por que não comunicasse conosco aonde ia ficar, por onde tu estava? E a resposta de Jesus foi essa: não sabeis vós que eu ando a serviço do meu Pai? Eita glória, aleluia! Tem muita gente perdendo Jesus por aí. José e Maria perdeu. Tem muita gente que já pregaram, já falaram, já leram a Bíblia, fizeram até doutorado, mas perderam Jesus. Falta de quê? Vigilância. Jesus diz, trabalhais no dia que a noite vem, quando não se pode mais trabalhar. Temos que vigiar. Não adianta estar orando, não adianta subir monte, descer monte, sacrificar, mas se não tiver o espírito da vigilância, cai no laço lá na frente. Perderam Jesus, mas o que eu quero dizer com isso é que temos que estar em vigilância, porque a palavra diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. Na verdade, quando nós conhecemos as Escrituras, nós estamos conhecendo uma coisa chamada inteligência, sabedoria, conhecimento do certo e do errado. A Bíblia nos ensina o certo e o errado. Ensina, na realidade, termina a história em 2 caminhos. A Bíblia tem 66 livros, muitos capítulos que me faz da memória, mas eu já passei por esse trecho, mas só tem 2 caminhos. Ou nós somos salvos, ou nós estamos perdidos. Ou nós sobemos para o céu, ou nós ficamos no lugar que se chama
abismo, perdição, lago de fogo, e assim vai, salvação ou condenação. Então, o que eu quero dizer, o Evangelho está sendo pregado todos os dias, para onde você for, principalmente nesse Brasil abençoado. Se encontra uma igreja e tem alguém falando de Jesus. Religião não salva, mas a minha Bíblia e a sua diz que pela graça sois salvos. Nós não somos salvos porque somos ruins ou bons, não. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor não merecido. Graça é isso. Eu tenho um objeto e quero doar para alguém e digo, não precisa me pagar nada, então eu tenho de graça. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai para trazer a salvação de graça para cada um de nós. As portas estão abertas, mas a Bíblia diz que um dia ela vai se fechar, e ela se fechando, só Deus abre. Então temos que procurar o Senhor a cada dia, enquanto se pode achar. Mas eu quero dizer da seguinte maneira, continuando aqui a leitura, porque eu quero fazer uma leitura responsiva da palavra de Deus, que fala sobre o início do Evangelho, chamado Evangelho de Jesus Cristo, quando ele começa, no iniciozinho, no capítulo 4 e o versículo 16, diz assim: e o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e o que estava sentado na região de sombra e morte, a luz raiou. Todo aquele que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus está sentado em treva e sombra de morte. Mas por que, pastor? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Três coisas Jesus é de bom para nós. Caminho, que tem a palavra caminho, significa seguimento. Quem segue a Jesus chega o lugar que deseja. Caminho. Sou a verdade, porque não existe mentira no meio da verdade. E eu sou a vida, que é o terno dessa terra, para onde nós vamos alcançar a vida eterna. Mas a palavra nos diz que ele, quando falou essas palavras, de onde ele tinha chegado, ele tinha saído do deserto e estava na beira da praia da Galileia. A Bíblia diz que ele foi chamando os discípulos, sempre de dois em dois. Estava Pedro e André pescando, e ele chamou: vinde após mim, que eu farei pescadores de homens. Aqui no capítulo 4, versículo 23, me chama muita atenção. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando